Olá, seres de luz do signo de Aquário, sejam bem-vindos ao canal Bloom of the Soul, Florescer da Alma. Hoje a gente vai fazer uma leitura para o mês de abril, mas vai ser uma leitura um pouquinho diferente. A gente vai falar um pouco sobre autoconhecimento, tá? Então, o mês de abril ele vai pedir para nós um mergulho mais profundo, revelando o que existe dentro de nós, da nossa própria caixa de Pandora. Então, a gente vai usar o tarô para mergulhar aí nesses mistérios que existem dentro de nós, tá? Então, é isso. Eu vou fazer 4 perguntinhas, tá? E no final eu vou pedir um aconselhamento direcionado aqui a essa temática do mês de abril, tá bom? Então, vamos lá, signo de Aquário. A primeira pergunta é: quem o aquariano é quando não tenta agradar ninguém? Quem o aquariano é quando não tenta agradar ninguém? Quem o aquariano é quando não tenta agradar ninguém? Temos aqui a energia do Hierofante. Que padrão de comportamento o aquariano tende a repetir sem perceber? Que padrão de comportamento o aquariano tende a repetir sem perceber? Temos aqui uma energia de 2 de copas. Que crença limita as escolhas? Eita. Tá. Que crença limita as escolhas de Aquário? Que crença limita as escolhas de Aquário? Que crenças limita as escolhas de Aquário? Eita, a Imperatriz. Qual a força dentro de Aquário que Aquário ainda não está reconhecendo? Qual força que existe dentro de Aquário que Aquário ainda não está reconhecendo? Três de copas. No final a gente pede aconselhamento. Então, eu estava aqui analisando essas cartas, Aquário. É bem interessante porque o signo de Aquário, ele normalmente é um signo muito livre, né? Então, não é Aquário, Sagitário, Áries, acho que são signos assim, Gêmeos também, são signos assim mais rebeldes do zodíaco, não são um tipo de pessoas com a energia de Aquário, né? Tende a se manter muito preso aqui a uma ideia, a um conceito, a uma forma engessada de viver ou de ser. Mas é isso que acontece aqui, tá? Só que, tá, eu vou explicar aqui o que acontece. Quem vocês são quando não precisa agradar ninguém, tá? Então, existe aqui uma energia muito assim de ser uma pessoa correta, de fazer as coisas certinha, né? De ser uma pessoa assim que gosta de aquele famoso o bom moço ou a boa moça, né? Mas é uma coisa que isso é de vocês, tá? Vocês gostam de fazer as coisas certinha, gosta de, né,
Existe aqui um grau assim de crença, questão religiosa bastante grande também, tá? Então pode ser que vocês talvez tenham crescido num ambiente onde ditou essa ideia e essa regra que traz essa energia assim de sempre ser um exemplo. Eu acho que é isso. O Papa, ele traz muito uma energia de exemplo. Então, para eu poder criticar o outro, eu preciso ser o exemplo e por aí vai, sabe? Mas isso é uma coisa natural de vocês, tá? É uma coisa que vocês são quando não precisam agradar ninguém. Então, vocês são assim, pessoas mais corretas, pessoas mais religiosas também, gosta assim de ir para uma igreja, ler uma Bíblia, ouvir, sei lá, um louvor, alguma coisa assim, sabe? Isso faz parte de vocês, aqui é de vocês isso, tá? Aqui é bastante energia de touro, tá? Que padrão de comportamento vocês repetem sem perceber? Porém, esse 2 de copas aqui, ele me traz aqui uma energia assim de uma certa de uma certa manipulação, tá? Então, o que a gente vê aqui? A gente vê que você é uma pessoa certinha, que gosta de fazer tudo do jeito certo, né? Tô devendo, eu pago, né? Provavelmente eu tô vendo aquariano aqui que não tem nem o nome sujo, então são bem certinho. Só que esse 2 de copas aqui me fala que existe aqui um padrão de relacionamento amoroso, ou com amizade, ou dentro da família, que tende a fazer você desviar desse caminho, tá? Então, um padrão de comportamento é você meio que seguir o que o outro pede para você seguir, porque existe um envolvimento emocional aqui, tá? Então, isso é um pouquinho complicado aqui, porque a gente está vendo aqui um aquariano que tem forte energia de touro, né? Trazendo essa energia de responsabilidade, não, né? Vamos fazer certo, se eu falei que eu ia fazer isso aqui, eu ia fazer, né? E por aí vai, né? Só que quando você tá em algum tipo de envolvimento emocional, seja ele romântico ou de amizade ou na família, você tende a seguir o caminho do outro. Então, por exemplo, mas eu gosto de ir sempre desse jeito aqui. Mas se o outro falar assim, vamos fazer de outro jeito, aí você faz do outro jeito, sabe? Então, tem esse padrão de comportamento, de você acabar deixando aquilo que eu falei, né? Quem você é quando não tenta agradar ninguém. Você é muito centrado. Você sabe muito bem o que você quer, o que você vai fazer, o que você é. Só que aí quando você tá nesse movimento emocional, você meio que cambaleia pro outro lado, tá? Que crença limita as minhas escolhas? Aqui a gente tem aquilo que eu falei ali, né, no início, vocês são muito livres, né? Mas quando envolve questão emocional, daí traz essa energia de né? A imperatriz aqui, ela tá me trazendo muito uma energia materna, tá? Então, que crença limita as suas escolhas? O que a sua mãe pensa é muito importante para vocês, tá? Então, assim, se a mãe tiver uma energia narcisista, se for uma mãe numa energia mais apegada, se for uma mãe controladora, ela vai controlar a sua mente. Se ela for uma mãe mais leve, uma mãe mais livre, uma mãe mais... ela vai te tendenciar a ser assim também. Ou seja, aqui o que limita as suas escolhas é justamente o que a sua mãe pensa, sabe? Então eu tô vendo aqui aquariano sempre se perguntando, e o que será que a minha mãe iria pensar se eu fizesse tal coisa, sabe? Eu vejo vocês assim, se perguntando, sabe? E se baseando, né, as suas escolhas de vida naquilo que a mãe
pensaria, o que a mãe responderia. Não necessariamente que vocês vão entrar em contato com ela e vai perguntar, né? Mas a gente tem aqui já uma base de estrutura bastante controladora, assim, entre aspas, sabe? E qual a força dentro de você que ainda não está reconhecendo? É justamente sobre isso, né? É sobre você fazer aquilo que realmente você quer fazer, né? Sem se preocupar muito com o que os outros, ou especificamente o que a mãe pensa, né? Como a gente falou, Aquário é uma energia livre e é uma energia do coletivo. Inclusive, o Hierophante é uma energia do coletivo também. É o Papa, né? Então, a força que está dentro de você, que você ainda não reconhece, é isso, é essa troca com o outro, tá? Essa troca com o outro, que talvez você limita de fazer justamente. Eu acho aqui que esse hierofante aqui, ele só é do jeito que ele é, ou seja, vocês só são do jeito que vocês são por conta dessa imperatriz aqui, tá? Então vocês são assim como vocês são por conta da imperatriz. Acho que é a imperatriz que coloca colocou essa energia em vocês, esse aprendizado, né? E só que você não está usando da maneira mais positiva, que é com a troca, né? Você pode ser uma pessoa certinha, correta, mas também trocar com o outro, né? Também fazer coisas diferentes com o outro. Não necessariamente que você fazer o que o outro está fazendo vai deixar de você ser uma pessoa responsável. De vez em quando a gente pode tomar uns pilequinhos, sabe? Aquele negócio. Porra, eu fico a semana inteira trabalhando certinho, então final de semana eu quero tomar meu pilequinho. E daí? Você pode tomar isso. Isso não significa que você vai deixar de ser responsável. Eu acho que essa é a crença que talvez essa imperatriz aqui tenha colocado na mente de vocês. Então, o que as cartas estão jogando aqui para vocês é justamente isso. Tem como você ser o exemplo, que dependendo aqui vocês podem trabalhar num ambiente onde você precisa ser o exemplo, tá? Então, você pode ser o exemplo, mas também, você também pode compartilhar, sabe? Então, uma coisa não anula a outra, tá? Eu acho que vem uma certa culpa quando você tenta compartilhar com outro uma coisa que tá fora daquilo que foi colocado para você como uma base sólida, a pessoa, né? A estrutura, a fundação, sabe? Aconselhamento aqui para o signo de Aquário. Caiu aqui a energia do eremita, tá? O eremita, ela é que a energia de pensar por si próprio, tá? Então, assim, todas as escolhas, tudo que você vai fazer na sua vida é sobre o que você quer, é sobre o que você pensa, é sobre o que você deseja. Não baseado naquilo que o outro vai pensar, o que o outro vai querer, né? É sobre isso, tá? Então, o eremita, ele vem falando assim, a sua vida, a estrada é você quem faz. Agora, se você fazer a sua estrada baseado no que outra pessoa pensa, a estrada não vai ser sua, vai ser do outro, né? Então, o eremita, ele vem com essa energia. Tem aquela frase lá, né? Eu esqueci, mas a prova é individual, né? Eu esqueci o nome, alguma coisa assim. Mas é basicamente isso, tá? A estrada é sua e é você quem faz. E não, se você fazer a sua estrada baseado no que o outro pensa, então não vai ser sua, vai ser do outro. Entende? Então, presta atenção aí, tá, Aquário? Vamos lutar aí pela sua liberdade, né? Entenda que isso não significa que você fazer coisas diferentes, se permitir a fazer coisas diferentes, né? Não tira o mérito de você ser a pessoa que você é, né?
ou não tira o mérito das suas conquistas aqui, se for uma área profissional, tá bom? E é isso, espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Se eu ajudei, curte, compartilha, se inscreva no canal, ative os sininhos e até a próxima.